Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje vamos falar sobre o papel do fomento comercial no mercado. Para quem já nos acompanha, o programa, nosso papo é sobre gestão, empreendedorismo, economia, finanças. Um programa feito para você. Você pode nos acompanhar no canal 524 da NET Claro TV e nas redes sociais do programa. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente! No programa de hoje vamos falar sobre o papel do fomento comercial. E temos aqui no programa hoje dois especialistas no tema. Primeiramente, queria dar as boas-vindas ao presidente do Sinfac, Márcio Aguilar. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite, né? Vamos falar um pouquinho sobre o setor. Muita gente tem muitas dúvidas sobre o papel do setor e até alguns preconceitos que acabam, às vezes, não acessando um importante canal, né, e por grande desconhecimento. Desconhecimento é dado às pessoas desconhecer as formas de acesso ao crédito. E esse tipo de movimento, esse tipo de informação faz com que a gente abra perspectivas maiores para quem está na outra ponta. Também, diretor do Sinfac, Ricardo Lázari, também seja muito bem-vindo. Obrigado, João, pelo espaço aí para conversarmos um pouquinho mais sobre o Sinfac, sobre a atividade do fomento, tanto no nível regional, no estado do Rio Grande do Sul, quanto no nível Brasil aí também. Eu tenho dúvidas, já fiz um esquenta aqui nos bastidores antes do programa, mas tenho muitas dúvidas. É um mercado que eu acompanhei, já trabalhei há muitos anos atrás num banco, né? E recentemente, faz uns 2 anos, fizemos um trabalho com um cliente que tinha uma dificuldade maior de acesso ao crédito e uma grande solução para manter a operação foi o fomento através das associadas ao Sinfac com alternativos. Então, eu queria primeiramente que você faça um pouquinho o que é o Sinfac. Nós somos uma entidade sindical que tem por finalidade representar a classe empregadora do setor e nós, nesse cenário, congregamos os interesses das empresas simples de crédito, das factories propriamente dita, das securitizadoras de ativos empresariais e dos fundos de investimento em direito creditório. Então, o fomento comercial é o grande guarda-chuva que tem sob a sua base essas estruturas de negócio. Ricardo, podia falar um pouquinho mais para a nossa audiência o que é cada uma dessas 4 modalidades de atuação? Perfeito. Na verdade, a gente congrega a ESC, ela é uma entidade, uma forma de ficar muito regionalizada, porque ela tem uma questão limítrofe, né, mas que pode conceder o crédito. A securitizadora, que muitas vezes é de family friends, o recurso, né, também sendo muito próxima ao cliente. E aí nós vamos para umas estruturas um pouco maiores, que são FDICs, né, aí tem uma abrangência muito mais ampla, com muito mais robustez, né? E a Factory é a questão muito do fomento também, né? Que ela atua muito similar a uma securitizadora, atendendo às necessidades do dia a dia do nosso cliente, né? Mas como é que a empresa de fomento pode ajudar muito as pequenas e médias empresas? A gente tem que analisar como é que ela opera no mercado. As empresas de fomento comercial trabalham em cima da aquisição de carteira de recebível. E essa carteira de recebível você faz o primeiro impacto e avaliação do risco do negócio. Então, diferentemente de um sistema tradicional que tu avalia a capacidade de pagamento do tomador do recurso, aqui nós avaliamos a capacidade de pagamento daquele que é destinatário do serviço ou do produto. E a micro e pequena empresa, geralmente optante pelo simples, ou empresas com um processo mais simplificado, ela já tem na sua gênese uma dificuldade de escrituração da sua base contábil, ela já é uma empresa de mais simplificação no seu processo operacional e é uma empresa que geralmente ela não tem um score muito alto pelo comprometimento ou pelo número de comprometimentos vinculados ao endividamento. Então ela tira esse core do sistema financeiro e esse core que não é base de análise do setor acaba permitindo que a gente possa ter um acesso próximo de prospecção e um acesso próximo de alocação de recursos. Então, a gente tem uma capilaridade de difusão do crédito que o sistema tradicional, às vezes, não o tem.
Que eu acho que também tem essa questão de ser uma grande alternativa. E o pequeno empresário, ele tem uma empresa que está 6 meses no mercado, está 1 ano no mercado, está 2 anos no mercado. Muitos bancos nem operam com empresas com menos de 1 ano, né, cara? Tem. Essa é uma das grandes vantagens que o nosso setor atua. Hoje nós estamos num movimento que os grandes bancos estão fechando agências e se afastando cada vez mais do cliente, indo para modelos objetivos, vamos assim dizer, esquecendo a subjetividade do cliente. E aí entra o nosso papel, que é o papel de proximidade com o cliente, um papel de parceiro dele no dia a dia, para ele entender que o longo prazo da dívida dele ele tem que buscar no banco. E o curto prazo, o fluxo diário, o fluxo mensal dele, ele pode buscar junto ao nosso setor, né? Então essa construção junto com o cliente nos torna muito próximo e muito parceiro dele para conseguir entender essas dores que eles têm ali, muitas vezes de recém aberta a empresa, como comentastes, mas ao mesmo tempo ele tem todo o know-how do negócio de muitos anos. Como que não é só um papel, é todo um contexto de construção, de entendimento do negócio dele. Muitas vezes ele não entende a parte administrativa ou financeira, aí nós estamos ali para auxiliar ele para construir junto esse negócio aí, essa batida aí para auxiliar no recurso do dia a dia dele, né? Mas acho que os bancos também, eles surgiram novas tecnologias, muitas contas digitais, até acho que na pessoa física acabou facilitando bastante, e isso resultou que muitas agências dos bancos tradicionais fecharam. E, aliás, parece que a cada mês eu passo passava por uma agência, daqui a pouco sumiu o letreiro, fechou a agência, né? Mas na pessoa jurídica eu vejo essa necessidade de ter uma proximidade maior com uma pessoa do dia a dia para entender o seu próprio negócio. Isso eu vejo que, os grandes bancos fechando as agências, surge uma oportunidade para as empresas de fomento prestar um serviço, uma alternativa melhor para uma pessoa jurídica que fica, às vezes, desamparada por plataformas, né, que hoje nem tu tem que atuar, o teu gerente não fica mais numa agência, ele fica numa plataforma e, eventualmente, ele vai lá na tua empresa uma vez por ano falar contigo. Vamos lá, vamos fazer um apanhado histórico aqui. Na década de 80, ou até a década de 80, a economia do Brasil ela era estruturada em cima de créditos provenientes do sistema tradicional. Sistema financeiro, através de programa, por exemplo, programa para setor primário. Então, nós tínhamos programas específicos de crédito. Programa para desenvolvimento industrial. Nós tínhamos programas específicos dentro do sistema financeiro para fomentar o sistema industrial. De 80, 90, a gente começa a ter um pequeno processo de mudança. Com o advento do sistema de fomento comercial em 82, inaugurado no Brasil, ele atinge seu apogeu, no sentido de consolidação, em 88, quando o Banco Central retira uma circular, a 703, que impedia o exercício da nossa atividade. E isso começa a desenhar no Brasil um novo formato de concessão de crédito paralelo. Não crédito concorrente com o banco, mas um crédito que atende, na linha mercantil, empresas geradoras de crédito a médio prazo. E isso a gente adquire, na década de 90, um crescimento significativo do setor, chegando aí em 2000, com o advento do mercado de fundos de investimento em dia creditório, securitizadoras de crédito, já mais para 2019, 2018, empresas simples de crédito e a famosa regulamentação das fintechs. Qual é o cenário que a gente enxergou? Um cenário de democratização do acesso ao crédito, retirando a concentração dos 4 principais bancos do Brasil. Isso permitiu também, com o advento tecnológico, o acesso a plataformas, o acesso a recursos e a meios para que eu pudesse, hoje, enquanto empresa, buscar alternativas diferentes, inclusive com a base de acesso distinta daquela do sistema tradicional. Então, a tecnologia é um fator relevante, a democratização do crédito, partindo do pressuposto que o capital privado ele se autorregula, ou seja, o Estado permite que eu trabalhe, então o Estado vai lá e diz, olha, essa atividade você pode operacionalizar a teu risco, observando normas regulatórias. E quem é que ganha escala? Quem precisa de acesso ao crédito. Se você pegar hoje os Estados Unidos, ele tem 140% do PIB gerado em crédito. É claro que lá o mercado de capitais é muito diferente do mercado brasileiro,
Mas nosso PIB hoje gera em torno de 70% a 80%, nosso crédito está na fase de 70% a 80% do PIB nacional. Nós temos aí mais uma gama de possibilidade de crescimento. E quem ganha com isso é o mercado privado, é o mercado da micro e pequena empresa, é o mercado da média empresa que tem possibilidade de acessar outros vetores que outrora não fazia. Hoje o sistema natural, e aí o Ricardo estava falando, e é bom trazer, cada um de nós tem um CPF, cada empresa tem um CNPJ. O sistema tradicional olha o score bancário. Qual é o score bancário? A minha nota, que leva em conta meu endividamento e a minha pontualidade no acerto, no pagamento dos meus créditos. Mas ela tem um limite. E esse limite, às vezes, bloqueia aquele crédito que deveria vir do sistema tradicional. A gente tem essa possibilidade de ampliar a alocação de recursos, porque o nosso risco não é só no tomador. O nosso risco, principalmente, é naquele que foi destinatário do serviço, do produto ou da atividade fim daquela empresa. Então, essa concepção de crédito mudou muito. E isso tem uma repercussão enorme, porque o crédito é o primeiro e único instrumento de alavancagem do setor empresarial. E vocês entendem, Ricardo, que as empresas conhecem bem essa alternativa de fomento, ou elas acabam, às vezes, indo no banco, não vê o crédito negado e não enxerga a alternativa? Ou tu acha que hoje o pequeno empresário médio conhece bem o serviço das factories? Eu acredito que, assim como o Márcio comentou, a democratização do crédito trouxe hoje a questão muito mais próxima do cliente ao nosso setor. Hoje ele vai no Google e busca antecipação de recebíveis, vai aparecer um monte de securitizadoras, fundos. Então, ele consegue ter ainda ferramentas para nos achar. O que acaba acontecendo muitas vezes, e isso quebrou essa barreira, que é o quê? Quem busca um setor que nem o nosso é porque já está no final da linha. Não necessariamente. Porque se ele entender e fizer um bom planejamento, ele vai no banco, busca a linha a longo prazo e vem conosco e faz o fluxo no dia a dia. Porque o nosso fluxo no dia a dia é muito sazonal. Se tu pensar no banco, ele vai dar um score, ele vai avaliar teu risco e ele vai reavaliar teu risco daqui quanto tempo. E nós enxergamos diariamente o cliente. Então ele pode vender mais hoje, aí ele não vai ter matéria-prima para produzir, ou até mesmo surgir uma possibilidade de comprar matéria-prima mais barata. Então ele usa o nosso recurso, o nosso serviço de antecipação, para poder ganhar uma vantagem competitiva na questão da antecipação de uma matéria-prima que ele vai produzir. Então, a sazonalidade que o banco não entende, nós conseguimos entrar e entender perfeitamente, desde o momento da compra da matéria-prima, do processo produtivo, de conseguir auxiliar ele na venda, na questão do crédito, porque a gente também entra como um parceiro dele na questão de que avaliação de crédito. Muitas vezes, quando o empresário, ou pequeno, ou médio empresário, entende que ele também tem crédito que ele dá para o cliente dele, e ele começa a fazer esse filtro melhor, ele vai ter recebimentos melhores. Com isso, ele vai ter uma saúde financeira melhor também. Então, muitas vezes, a gente tem essa parceria com o cliente, justamente para mostrar a ele que ele tem uma ferramenta muito importante na questão da concessão de crédito, na questão de proximidade e alternativas para ele desenvolver o negócio dele no curto ou no médio prazo. Então, essa questão da sazonalidade é bem importante, né, Márcio? Porque tem aquela questão, janeiro e fevereiro, muitos negócios da capital, às vezes, acabam diminuindo o movimento, e tu tem uma necessidade de um capital de giro naquele período. Março já está se normaliza, tudo certo, mas janeiro e fevereiro dá aquele aperto. A empresa não conseguiu se organizar por uma série de fatores, ou seja, no final de ano, época da folha de pagamento, 13º salário, também a empresa não conseguiu se organizar por uma série de fatores e precisa de um recurso emergencial, e naquele momento chega no banco, o banco diz que não tem, né? E é outra questão também, que é um motivo, às vezes, bom, tu conseguiu uma indústria que conseguiu um novo cliente importante, que vai aumentar 50% o faturamento da empresa, e ela precisa de um capital de giro assim, para agora, porque eu preciso vender
para esse cliente que é muito importante e que eu preciso de dinheiro para comprar matéria-prima e não tem, e chega no banco e não entende essa sazonalidade ou não entende essa necessidade pontual. Eu queria que continuasse falando um pouquinho, porque isso é bem importante, porque isso tira um pouco esse estigma, né, de que as empresas de fomento têm um juro muito alto ou não tem uma solução tão importante e adequada para o empresário. Essas características da sazonalidade, ela acontece em diversos tipos de negócio. Vamos lá, quando você vai para o litoral, né? Quando a gente chega aqui em dezembro, que tem folha de pagamento, e aí logo na sequência tem encerramento das atividades da indústria do Brasil inteiro, que é o período de recesso, a sazonalidade do litoral acaba gerando novos negócios. Encerra o período litoral, volta a atividade na capital e no interior. Nós estamos no interior do estado aqui, um agro muito forte. Então, tu também tem períodos de sazonalidade em relação à produção agrícola. A gente entende esse ciclo e a gente compreende, muitas vezes, a necessidade de aportar o recurso sempre em cima de uma carteira de recebível. Muito embora as estruturas tecnológicas hoje permitam que eu consiga me plugar a uma instituição financeira e gerar um outro tipo de papel de alocação de recurso, a minha finalidade principal é a compra de ativo financeiro. Então, tem também nessa possibilidade, a possibilidade de eu fazer um adiantamento de endividamento futuro. Mas isso tudo depende da estruturação da operação que eu vou montar dentro das mais diversificadas formas de alocação de recursos. Agora, tu trouxe um fator importante, né? A gente sempre trabalha com a ideia de, a gente trabalha com dinheiro do banco e o setor do fomento é uma alternativa e o custo é alto. O nosso custo hoje, ele está muito atrelado ao nosso movimento. Então, a gente tem empresas pequenas que precisam ter um custo de alocação de recurso um pouco maior para manter a sua estrutura operacional. Mas nós temos estruturas gigantescas. Para você ter uma noção, o ano de 2025, o setor do fomento operou no Rio Grande do Sul em volume de papel girado em torno de 14 a 15 bilhões. No Brasil, nós passamos da cifra dos 550 bilhões de volume de negócio. E se a gente olhar o setor dos fundos de investimento e das securitizadoras, o nosso custo oportunidade, ele é muito competitivo. Às vezes até menor que o parâmetro balizador que seria o setor financeiro. Porque aqui a gente trabalha com um fator de compra precificado em cima dos fatores de operação e nós não embutimos nenhum custo correlato, nenhuma contrapartida. Nós não trabalhamos com reciprocidade financeira, nós não trabalhamos com taxas, nós não trabalhamos com seguro, com outro tipo de produto que acresce o custo capital. Então, quando você me diz, olha, você não é competitivo em função da taxa nominal, eu pergunto, eu não sou competitivo em função da taxa nominal ou da taxa real que tu imputa na sua operação? Não, a gente tem um escritório de contabilidade e também consultoria, né? Então, às vezes tu vai dar consultoria, tu vê lá o cliente com 15 cartas de consórcio. Não estou dizendo que não seja um produto bom e pode ser, dentro de uma estratégia da empresa, uma excelente alternativa. Um abraço aqui para o amigo Eduardo Scaloni, que vende muito consórcio aí, mas às vezes é questão naquele momento não é a tua estratégia e o banco te obriga a comprar cartas de consórcio que talvez não seja naquele momento o que tu precisa. Naquele momento talvez não tenha nem a capacidade de caixa para suportar mais esse custo da tua operação. E todo produto que tu compra, de algum lugar tu tem que tirar o recurso para pagar. E quando tu está premido, às vezes, isso é um custo que lá na frente vai ter uma repercussão no teu resultado operacional. Então, tipo, é um exemplo também tinha esse tempo atendemos uma cliente que ela estava faturando em torno de R$60 mil e, para minha surpresa, o banco tinha dado para ela um limite de R$100 mil de cheque especial. Ela faturou 60 mil e estava com um cheque especial de 100 mil, pagando 12%, 13% de juros nessa operação. E tu vê só, é um juro altíssimo. Se tu comparar com uma empresa de fomento, vai ter alternativas muito mais em conta, né? E às vezes também, tipo, às vezes tu tem alguém do lado vai te ajudar, inclusive, na análise do crédito e até uma orientação
olhando o longo prazo. Às vezes, eventualmente, uma pessoa, não dizendo que o banco seja ruim, mas às vezes por uma meta muito alta, às vezes o gerente acaba fazendo coisas que talvez não seria o ideal. Né? O que acaba acontecendo hoje, a gente tem que entender qual que é a real necessidade e o produto certo de crédito. Não existe produto do crédito que não seja bom. Ele pode estar colocado de forma errada. Não podemos pensar em compra de imóvel no curto prazo. Eu tenho que pensar no compra de imóvel a longo prazo. Em ampliação do meu parque fabril. Eu não posso pensar, usar o meu fluxo de caixa para fazer meu parque fabril. Eu tenho que pensar a longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso pegar os meus recebíveis, né, e usar eles a dar à vontade, misturar o bolso da pessoa física com a pessoa jurídica. Não. As regras elas têm que ser usadas conforme os produtos que precisam. E eu acho que é aí que nós entramos com uma forma muito legal e muito próxima do cliente, que é justamente fazer todo esse papel de, vamos assim dizer, uma consultoria empírica, né? Dizer para ele, não, cara, eu acho que essa linha de produto tu vai ter que buscar no banco. O papel nosso é muitas vezes ele ser conselheiro. Cara, tu não pode misturar a tua pessoa física com a pessoa jurídica, que é uma prática extremamente comum dos nossos clientes pequenos, médios, enfim. Então, essa necessidade e esse trato com a linha de crédito é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes o pessoal espera bater a água no pescoço para começar a planejar. E se começar a pensar antes na questão do crédito, no planejamento, as coisas, tudo fica mais fácil e tudo flui melhor e tudo tende a desenvolver de uma forma muito mais gestão muito mais assertiva, né? Então, acho que esse papel do crédito ali, linha certa, para o produto certo, para construir tudo isso, é o que grande vantagem das empresas que hoje está. Num cenário hoje que a gente tem uma competitividade cada vez maior, né? Então, nos centavos, nos detalhes, é que a gente vai conseguir ser muito mais competitivo do nosso concorrente ao lado, né? Vamos assim dizer. Né? Eu já falo muito dessa questão do capital de giro, que é a principal solução das empresas de fomento, né? Um cliente me chamou uma vez, queria ampliar a unidade dele, né? Tá, mas olha só, se tu vende hoje, era uma motopeça, vendia até em 6, 8 vezes no cartão. Se tu duplicar teu faturamento, tu vai precisar de quase 8 vezes o teu faturamento para bancar o teu cliente. Tu tem esse dinheiro? Não tem. Então, tu tem margem para poder pagar um custo financeiro disso? Acho que fica apertado. Bom, então tem que repensar essa ampliação, porque daqui a pouco tu vai dar problema. Né? É que, na verdade, tem toda a questão da gestão, né, João? Que é o quê? Aumento de faturamento não quer dizer que tu vai ter maior rentabilidade. A questão do próprio, como que tu vai planejar a tua vida, as tuas despesas, olhar aquela questão que despesa a gente tem que olhar todos os dias para ver se a gente não está desviando o recurso, tirando do foco da produtividade, da onde que gera mais papel, vamos assim, onde gera mais rentabilidade, botando em outras despesas supérfluas. Então, analisar muitas vezes a questão o que o meu fornecedor está diminuindo o prazo de pagamento do fornecedor e aumentando o meu prazo de recebimento, é questão de tempo para abrir um grande problema. E aí, esse trabalho de forma planejada, eu acho que ela tem de muito mais eficiência e desenvolvimento de muito mais prazo para pensar, né? Você falou do faturamento sem lucratividade é a vaidade e é o sinal do início de um problema, né? Mas a gente estava conversando um pouco antes também que eu sempre associei muito, e eu acho que muita gente associa a questão do fomento à antecipação de duplicatas ou ao desconto de cheques. E tem outras modalidades, que tu fala um pouquinho, o que pode ser antecipado junto a uma empresa de fomento? A nossa realidade hoje, por exemplo, o cheque, né? É um papel em extinção hoje no mercado. A evolução do crédito trouxe outros produtos a serem objeto de negociação. Então, tudo que eu consegui transformar em recebimento a prazo, enquanto credor, eu tenho lá uma rede de imóveis locados.
essa locação é passível de comercialização e negociação desse ativo a uma empresa, uma estrutura de fomento. Eu tenho lá receita decorrente de uma prestação de serviço, de vários contratos, não vinculados, é um contrato que me gera uma boletagem e eu tenho a base original de serviço ou produto entregue. Posso negociar e me alavancar com esse crédito. Tudo aquilo que eu puder transformar em recurso, ou toda aquela expectativa de crédito futuro que eu puder hoje dimensionar economicamente, eu consigo jogar isso para o sistema de fomento. Então, o meu crédito é a minha base de negócio para buscar recurso. Então, você pega lá o varejo hoje com o cartão de crédito. Eu falo muito do insumo da construção civil, né, que a gente opera bastante. Então, você pega lá o rapaz que faz a jardinagem, tem 3, 4, 5 contratos. Ah, mas um jardim é barato. Não, um jardim ele sai de 10 a 150 mil reais. O piscineiro, uma piscina hoje concreta, ela custa de 90 a 200 mil reais ou mais. Aí se você tem um azulejista, aí você tem o eletricista. Cada um desses setores, ele está dentro de um grande escopo que é o mercado da construção. E cada um deles gera, de forma individualizada, créditos provenientes das suas prestações de serviço. Então, esse ecossistema é uma fonte inesgotável de geração de recebível. A gente não se limita mais à figura da duplicata ou à figura do cheque, até porque hoje a duplicata, sendo a nova modalidade da duplicata escritural, que já está em um processo operacional e avançado para começar a operar no Brasil, nós vamos ter uma grande registradora emitindo esse papel, tá? Como é hoje o sistema dos cartões de crédito, e esse papel digital, essa informação digital, ela vai poder ser distribuída para o mercado com um alto grau de competitividade no processo de alavancar, processo de captação de recursos. Eu queria falar um pouquinho mais dessa questão dessa novidade que tu acabou de falar, de ter um grande escriturador, né? Porque um problema do desconto hoje é a pessoa mal intencionada, às vezes, ter lá uma operação com o cliente A e pega aquela operação e desconto, faz operação com 3 empresas de fomento diferentes. É isso que vai reduzir o risco? Na modalidade tradicional, como você trabalhava com a ideia de faturamento, e o faturamento da indústria, ela se dá em cima da venda a prazo, tá? Cada empresa fazia a sua emissão e descontava esse ativo ou no setor financeiro, no setor do fomento. E nós não tínhamos o controle de uma eventual duplicidade no desconto desse faturamento. Hoje, com a estrutura que se criou no Brasil, essa duplicata vai nascer dentro de uma registradora com vários graus de consistência, verificação, assertividade, e ela terá, ela nasceu, registrou, vai ter a sua certidão de nascimento. E na medida em que ela for negociada, a própria registradora, com a negociação, vai identificar quem é o credor desse ativo. E isso vai minimizar substancialmente a possibilidade de você fazer alavancagem duplicando o faturamento. Então, é uma estrutura que vem dentro do processo de democratização do crédito e principalmente do processo de desenvolvimento tecnológico, onde quem aloca crédito busca certeza e segurança. E quem toma o crédito, quanto mais certeza e segurança ele tiver no papel que ele disponibiliza para o mercado, menor será a taxa atrativa de captação. Vai ter uma registradora... Várias, mais de uma. Vai ter mais de uma. Isso é hoje ou vai ter? Já tem? Não, já existe hoje. Hoje elas já são emitidas e registradas dentro de um ambiente, mas ela passará a ter um grau de obrigatoriedade ainda no decorrer desse... Agora, né, Ricardo? Do final do ano? Final do ano. Já temos todo o histórico, mas foi postergado o início de vigência. Então, é uma novidade importante que você vai gerar... Isso tende a reduzir os juros? Tende, porque na medida em que você tem um papel que você afere a autenticidade, afere legitimidade e sabe para onde ele vai... O risco é menor, né? Teoricamente, o risco de venda, o risco de captação, olha, o risco é menor e a oportunidade de captação é melhor. Mas a gente fala muito sempre em crédito geral, a gente tem estruturas das mais variadas formas. Né? Quando você, hipoteticamente, vende para um grande grupo, às vezes na ponta lá, você pode ter operações
que atendam especificamente esse papel em relação a determinado grupo econômico. E essa volumetria de papel, ela sempre vai melhorar o meu custo de venda. Tá? Diferentemente quando você vende para o mercado em geral, o mercado aberto. O micro e pequeno tem essa capilaridade de vender para o mercado mais amplo, mas tem grandes estruturas que vendem para um fornecedor, para um adquirente específico. Tipo, ela vende para uma grande rede de supermercado, 90%, sei lá, 60% para uma rede de supermercados, tem Exatamente. um volume bem específico, né? Exatamente. E essa venda, tu conhece quem é o emissor, tu conhece quem é o pagador, tu conhece o índice de liquidez e você sabe que o produto vai ser entregue, ou já foi entregue. Então, a minha capacidade de venda desse papel, ela é muito melhor, muito mais auditável, muito mais pragmática do que um papel que eu tenha que fazer todo o fluxo de formação dele. Bom, Ricardo, e olhando um pouco o nosso mercado aqui do Rio Grande do Sul, qual a modalidade de fomento que mais tem crescido ao longo do tempo? Acredito que essa questão da antecipação de recebíveis, porque o prazo hoje ele está se dilatando. Então, o que está acontecendo é que cada vez que tu vai comprar, tu tem mais prazo, mais parcelas para pagar, e isso gera mais papéis para o nosso setor também antecipar, enfim, todo o setor financeiro. Então, eu acredito que dentro desta linha de alongamento de prazo de pagamento gera uma grande demanda de crédito pela antecipação. Sem dúvida, hoje com as taxas de juros do tamanho que elas estão, alguns créditos sim ficaram mais restritos frente ao banco, né? Capital de giro, até a questão imobiliária também deu uma retraída, porque as taxas subiram, os bancos fecharam algumas linhas. Tem que buscar alternativa. Ou até a pessoa que vai comprar um imóvel, ela vai deixando para depois, porque a parcela vai ficar muito cara. O imóvel que vale 500, tu vai pagar 1,5 milhão depois Mas o mercado não para, o mercado continua a andar. E para ele continuar a andar, alguém tem que fazer esse papel, alguma forma vai ter que achar. Ou seja, através de uma CCB, que é uma cédula de crédito bancária, que o nosso setor é autorizado a fazer através da bancarização, uma nota comercial, que são estruturas que favorecem em determinados momentos quando não tem um recebível. Porque, volto a frisar, o mercado ele não pode parar. O mercado ele tem que continuar andando. Porque a gente vai... A pessoa, a indústria, para ela se movimentar, para ela parar de funcionar, é uma coisa muito complexa. Tendo faturamento ou não tendo faturamento, como que ela vai demitir hoje o funcionário e amanhã recontratar? Não é assim. A ponta ela é muito mais do que qualquer teoria. Ela é uma dificuldade muito grande desse entendimento, desta forma de enxergar a indústria, por exemplo. A gente atua muito com a indústria. E muitas vezes tem toda a máquina pronta e ficou faltando um parafuso que custa um pouco de valor, um valor agregado muito pouco a um todo. Mas a máquina não sai, não gera o papel, não consegue entregar, aí tu gera um problema. E o problema é bola de neve, né? Cada vez vem crescendo mais, né? Vem mais. Então, eu acho que essa forma de ampliação de produtos terceiros, fugindo um pouco do sistema financeiro, ela cresceu bastante, assim, no nosso setor e a geração de papel. E nós temos que entender um outro movimento também que a gente vem percebendo é o quê? O papel ele cresceu ao natural, por quê? Se tu aumenta 15% o teu produto, que é o que aconteceu nesses últimos meses, a gente só percebeu o dia a dia, né? Ele gerou 15% a mais de mercadoria também, de papel para antecipar. E isso aí tem que ser suportado para o sistema financeiro. Porque ele não pode dizer, não, o teu limite é esse e tu não vai poder... Mas eu aumentei o meu produto, como é que eu vou conseguir fazer essa... Se o limite de 100... tem que ser para 115 agora. Exatamente. É o natural. Isso é um crescimento natural. Né? Bom, essa questão é realmente bem interessante, essa conversa, porque muita gente está entendendo o que ela pode estar usando, né? E, Márcio, qual o momento em que o empresário, o gestor, deve procurar
uma alternativa de capital de giro? Porque eu vejo assim, muitos empresários postergando uma solução e começa a entrar no cheque especial, pagando 10 a 15, 10, ou entre 8 a 15% de juros de cheque especial, ou começa a gastar todo o limite do cartão, e às vezes tem bancos que dão limites bem altos de cartão, tem, né, até eu me apavoro às vezes com o limite. Eu tô até obrigado a pegar um segurinho lá, porque se dá um problema, tu tem um seguro. Mas daí tu começa a usar o cartão, tu começa a pagar parcelado, e tu deixa de procurar uma solução mais em conta, mais assertiva, porque o banco lá tradicional diz que não, né? Então, que tu faça um pouquinho que momento é o ideal que o empresário deve procurar uma alternativa, uma empresa de fomento, por exemplo, para poder não pagar muito caro o custo do dinheiro. Voltar um pouquinho, né? A gente se torna empresário quando você entra na junta e aprova uma empresa e sai com os atos constitutivos aprovados. Então, você é empreendedor e empresário. E aí você vai para o mercado aonde você se estabeleceu, ou para produzir e prestar serviço. Gerando o quê? Gerando faturamento, gerando receita. E em contrapartida da receita e faturamento, você tem na empresa outras despesas. Custo operacional, custo tributário, custo com contratação de empregado. E isso, às vezes, o teu faturamento, tu tem que rodar o faturamento para liquidar a despesa e oferir o lucro. Em um determinado momento, a gente, por ser empresário, não por vocação, mas por constituição documental, acaba não tendo um planejamento mais estratégico dentro da operação. Acaba não trazendo alguém que consiga fazer um orçamento prévio para você executar durante o ano. E a linha de crédito mais fácil é aquela que você acessa rapidamente. Faltou aqui para fechar a conta esse mês, o banco tem um limite lá específico, tu vai no banco. Faltou no mês seguinte, tu vai para o cartão de crédito. E assim sucessivamente. Até quando você enxerga que você tem um hiperendividamento e inverter o teu fluxo de caixa. Então, a pergunta é, quando é que eu acesso ao setor do fomento? Me parece que ela é muito mais um processo de planejamento prévio, de buscar alternativas de ampliação de faturamento e na contrapartida de financiamento com menor custo. E quando a gente chega a esse ponto, às vezes o crédito tradicional, pelo custo que ele tem, ele não me atende. Talvez me atenda pela disponibilidade imediata. Encontrar parceiros que venham entender meu faturamento, que venham entender meu ciclo, que venham vincular o meu resultado em cima do papel que eu tenho, pode ser uma alternativa já no início do negócio. E não é uma empresa com inversão de fluxo de caixa. Quando você vende a prazo e você tem margem, você transformar a venda a prazo em recurso à vista, você compra melhor com o fornecedor. Ao invés de você pegar o fornecedor em 30, 60, você pode pagar à vista. Você otimiza a rentabilidade do teu produto e melhora o teu processo de fluxo interno de produção. Então, isso é o momento de fazer lá quando ele define o orçamento anual e o projeto de expansão, quando tem o projeto de expansão. Mas eu não tenho como te dar essa regra pontuada. Eu acho que é uma questão de educação e uma questão de buscar alternativas paralelas ao crédito simplificado, visando sempre a celeridade e o menor custo. Bom, Ricardo, uma outra pergunta é, quando a gente faz uma aplicação no banco, num CDB, a gente está emprestando dinheiro para o banco e o banco está pagando lá 85% a 110% lá do CDI, lá da taxa média do mercado, paga um pouquinho acima lá, pagamentos, o pagamento, está emprestando dinheiro para o banco. Mas as empresas de fomento, como é que elas captam recursos? É recurso próprio, recurso terceiro? Vamos lá. Então, cada estrutura ela tem uma forma de captação. Tá? Hoje a Factory, 100% do recurso é dos proprietários, através do capital social ou através do mútuo, né, que eles podem ser feitos. Securitizadora e fundos de investimentos, FDICs, eles captam através do mercado. A securitizadora através da emissão de debêntures, né? Ela emite a debênture e ela vai a mercado captar o recurso, seja de forma privada ou seja de forma pública. A pública ela vai ficar muito similar, praticamente igual ao fundo de investimento, porque ela vai ter toda uma série de exigências.
A captação... Fundo público tu fala é ações, bolsa de valores. Registra CVM, faz todo o trâmite para poder outras gestoras aportar o recurso dentro da securitizadora ou do fundo de investimento, que aí no fundo de investimento é como se fosse aplicar num fundo que o banco te oferece lá. Hoje, a nossa estrutura é uma securitizadora de crédito, a gente tem a emissão da debênture de forma privada. Quer dizer o quê? Que a gente não precisa ter todo o trâmite de uma CVM. Que é caro, né? Exatamente, e a gente remunera um percentual do CDI. Geralmente quanto? Hoje nós estamos falando em torno de 120 a 130 do CDI. Até para poder fechar a conta, né? A gente não pode remunerar mais, ao mesmo tempo que tu não vai ter como repassar essa na taxa para o cliente. Tem banco que ofereceu mais e quebrou. Né? Aí nós entramos... só que a gente tem que fazer uma contextualização. A gente está há 11 anos no mercado. Dentro desses 11 anos, a gente saiu de uma taxa de juros, arredondando, de 15 para 2 e voltamos a 15. Como que tu faz a precificação da captação de recurso num cenário como esse? Porque quando a taxa de juros está a 2, eu pagar 200% do CDI tem que ser atrativo, porque senão ele não vai alocar comigo o recurso. Entendi. Só que esse aqui que ele alocou agora fica, e o tempo vai subindo, e vai subindo a taxa de juros. Como que tu faz toda essa remodelagem do negócio para também tu não ter o mesmo problema do cliente, que é o quê? Precificado mal o teu negócio. Então, dentro desse cenário, hoje é 120%, 130%, é um baita negócio para o investidor, né? Se tu tá falando de 80%, 85% do banco para 120%, a diferença é expressiva. É só 20%, 25%. No longo, ela se torna muito competitiva. Então, esse cenário das taxas de juros e a precificação, nós ali, quando estava a taxa de juros a 2%, a gente chegou a pagar 180, 190 do CDI. Estava lá embaixo. Estava lá embaixo. São momentos que tu tem que também entender isso aí. Hoje, o próprio sistema financeiro, hoje tem bancos que estão pagando 100% do CDI ainda, bancos de ponta, bancos sólidos, que eu acredito ainda ser uma ótima remuneração para um CDB, deixar o dinheiro. Hoje nós estamos falando em 14 ao ano. Qual negócio hoje dá 14 ao ano? É uma ciência muito complexa, porque é cobertor curto, né? A inflação está em 5 e o juros está em 14, 15. É um cobertor curto. 10, então, nós temos todas questões assim de gestão desse recurso, né? Então, em resumo, essa captação de recursos ela se dá através da debênture securitizadora, através de fundos e gestora num FDIC, factory, a questão muito dos sócios, né? E a ESC também é a questão dos sócios, né? Para complementar. Então, a ESC também, 100% do recurso aplicado tem que ser dos sócios. Então, ela não tem formas de captar no mercado. Então, hoje, mais ou menos, a estrutura de captação é essa, e ela tem que ser uma estrutura muito, vamos assim dizer, muito gestão, muito próxima, porque eu não posso captar demais e não botar no mercado, porque eu vou ter um custo e estou comendo a minha margem. Estou falando no setor, né? Comendo a margem. E eu não posso ter muito negócio e não ter recurso, porque eu deixo passar também negócios bons. Então, ela é uma gestão, a gente diz, muito diária ali de como faz essa questão do recurso, né? Muito bem. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. A gente falou muito de ESC, que é Empresa Simples de Crédito, mas não demos a gente não fez a conceituação dela. E é um instrumento que veio para o mercado com uma ideia de dar crédito simplificado. Mas essa operação de ESC, ela permite que o empreendedor faça 3 modalidades de operação. O titular da ESC, a empresa que se predispõe a trabalhar nesse segmento, ela pode emprestar, ela pode financiar e ela pode antecipar. O setor do fomento em si trabalha com a ideia de antecipação. O mercado de ESC, ele é o mercado para atender a micro-região, a micro-localidade, onde o empreendedor conhece o potencial ali da padaria, da esteticista, do pequeno prestador de serviço, e ele oferece aquele crédito no olho, crédito singelo, crédito rápido. É um microcrédito.
é o microcrédito com recurso privado, sem limitação de taxa de juros, E dentro da legalidade. totalmente dentro da legalidade. Um grande instrumento de diversificação do crédito para pequenas empresas. E a gente fala muito pouco disso. O Brasil, quando inaugurou essa atividade e modelou essa atividade, quebrou o paradigma do crédito tradicional, nós tivemos uma expansão muito grande. Mas, por alguma razão, esse sistema hoje está um pouco estagnado. Mas, para quem quer investir e para quem quer tomar um recurso em valores menores, procurar essa estrutura de negócio é uma grande alternativa. Às vezes, tipo, aquela pessoa que tem um recurso e conhece bem sua vizinhança e quer daqui a pouco ajudar o seu vizinho que tem, ele entende que o cara está ali há 20 anos, 10 anos, ou está ali há pouco tempo, mas vê que é uma pessoa séria, que é uma pessoa que tá crescendo o seu negócio, pode emprestar para o seu vizinho de uma maneira legal, sem ter aquela questão da ilegalidade, né? É o privado emprestando para o privado. Essa questão da ilegalidade também é um outro assunto interessante, né? Na medida em que você tem uma economia de mercado, a unzenarização, o juro, que muito se apregou como fator do pecado e se abominava no Brasil, hoje a gente tem o entendimento de que a precificação do custo é a remuneração do recurso. E quando você tem uma estrutura que trabalha com essa remuneração, ela é contratada, ela tem que deixar de livre contratação entre as partes. Ah, mas tem excesso? Não, o mercado hoje não admite mais excesso. O mercado hoje, quem empreende e quem foi lá e jogou na junta uma empresa, ele tem capacidade de fazer uma contratação equitativa e equilibrada. Uma coisa que tu falou assim, tanto a ESC, como a Factory, como a securizadora, como o Fundo de investimento. fundo de investimento, sempre o empréstimo é para a pessoa jurídica. Sempre a operação, vamos lá, ESC pode fazer empréstimo para a pessoa jurídica. Pessoa jurídica, quem tem o CNPJ ou quem é equiparado a. Factoring, securitizadoras e fundos, o trabalho não é de financiamento, o trabalho é de alocação de recursos a partir da compra do direito creditório. Nós podemos ter estruturas hoje com o processo de bancarização prestados por bancos de serviço, a gente consegue modelar outras operações. Mas a finalidade dela principal hoje ainda é a aquisição de uma carteira de recebível. Ela compra uma carteira de recebível aqui, encartera, por exemplo, um fundo, a gente fala muito em fundo de investimento, é similar para todos, né? Mas qual é a diferença do fundo da SEC e para a FEC nesse ponto? Eu pego no mercado uma carteira de recebível, jogo para cá, puxo o capital de fora e remunero em cima da liquidez dessa compra. Então, eu capto aqui para comprar isso aqui e remunero o investidor. O FEC faz a mesma coisa, mas remunera o capital próprio dos sócios. Na gênese é esta. Existem outras modalidades? Até pode existir, mas a gênese principal do setor é esta. Sim, mas não pode uma pessoa física pegar empréstimo não afetando, mas se for uma pessoa física equiparada a uma pessoa jurídica, por exemplo, profissional liberal da área da odontologia, para efeitos legais, ela é uma pessoa física que exerce uma atividade e tem esse ativo que pode negociar. Então a equiparação é muito importante, principalmente quem está vinculado a conselhos profissionais. E tu falou um pouquinho dessa ilegalidade que essa pessoa às vezes confunde uma atividade legal, regulada, com uma legislação permitindo operar, e tem aquela pessoa que opera na ilegalidade, que é aquela pessoa que a gente chama de agiota. Certo. Tu fala um pouquinho disso, porque às vezes a pessoa fala como tudo se fosse agiota, né? E a pessoa não sabe que existe uma legislação que permite a operação e que tem todo um regramento para isso, que é diferente de uma pessoa que opera na ilegalidade, que até faz abusos e formas de cobrança também fora da legalidade. O mercado marginal sempre existiu e sempre vai existir. E isso compete, primeiro, quem dá vazão ao mercado marginal é o próprio tomador, né? Mas isso tem que ser entendido e administrado nesse perfil. O fomento, como ele foi uma atividade que iniciou no Brasil em 82 e teve diversos problemas junto ao Banco Central, porque não entendia o âmbito da atividade, até 88 nós tínhamos uma dificuldade conceitual para diferenciar uma coisa da outra. Mas passados 30 anos, hoje não se faz e não se traz mais esse tipo de informação para o crédito fomento. Por quê? Porque nós temos um arcabouço regulatório,
nós temos uma obrigatoriedade de registro nas nossas operações, nós temos uma obrigatoriedade tributária dentro das nossas operações e nós somos regulados, principalmente no FEC, pela relação contratual, onde eu sei qual é o meu direito e tu sabe quais são os teus, e as obrigações recíprocas. Então, quando a gente fala em agiotagem, me parece que é um conceito marginal que ficou perdido no tempo. E se a gente observar, mesmo com as novas legislações e com as interpretações jurisprudenciais, hoje o próprio Estado governamental chancela que você faça contratações muito mais vinculando a livre iniciativa de contratação do que aquela situação inicial que tu pagava altos custos para buscar esse recurso em determinados ambientes. Bom, Ricardo, fala um pouquinho, como é que a empresa de fomento pode ajudar o empresário que está com um problema de inadimplência? Vamos lá. Voltando à questão da proximidade com o cliente, a gente volta a frisar que a gente não olha só o cliente, a gente olha a operação como um todo. Mercadoria produzida, mercadoria entregue, o sacado que vai efetivamente pagar a mercadoria que ele recebeu é saudável, o risco de inadimplência ele cai. Então eu não tenho que me focar somente no meu cliente se ele tem inadimplência ou não. Eu tenho que olhar a operação como um todo. Porque se eu olhar somente a questão da inadimplência do meu cliente, vou dizer para ti, João, muitos não teriam crédito. Porque hoje, tu pegar o pequeno e o médio, boa parte está com alguma negatividade. Ou seja, por um erro de uma telefonia. Se nós formos para uma análise objetiva, vamos assim dizer, tem restrição, não opera. Mas o que é essa restrição? O que a gente busca dentro do nosso negócio é a proximidade e a transparência entre as partes. E essa negatividade, do CNPJ, do CPF, ela aumentou por vários fatores, mas dentre eles até o governo também está negativando. Tu atrasou o IPTU, está negativo, não consegue crédito. E aí tu vai parar de conceder crédito para uma pessoa que está num processo de negociação com o governo de um IPTU atrasado, o cara que foi negativado erroneamente por uma companhia telefônica. Por R$50 está lá. É muito comum isso acontecer. Então a gente tem que olhar o todo da operação. Então a negatividade em si, ela não é um fator que determina eu vou conceder crédito do fomento ou não, em si como um todo. Por quê? Porque a gente acredita na transparência. Tem negativado? Ok. O que é essa negativação? O que originou? O que tu está fazendo para tentar resolver essa situação? Então, tu tem toda uma estrutura, um conceito da negativação e a concessão de crédito. Mas a empresa de fomento também ajuda o seu cliente a ele analisar o crédito para quem ele está vendendo? Com certeza. Eu acho que essa é uma das grandes virtudes do nosso setor. Por quê? Porque a gente ajuda a construir o negócio do nosso cliente. Baseado em quê? Nós temos no escritório muita proximidade com os clientes e aí muitas vezes dizem, eu estou fazendo uma venda um pouco maior para esse cliente. Tu consegue fazer uma análise técnica e financeira desse sacado? A gente faz. Por quê? Porque eu não adianta ele vender, vamos assim dizer, vamos antecipar o problema. Se ele vender mal e não receber, o problema vai estourar ali na frente. Tudo que a gente colocar de forma saudável no início, a operação ela vai ser saudável pelo período todo e ele vai continuar sendo estruturado. Então, esse papel de proximidade, de parceria, de construção junto e de crescimento juntos, ele é muito saudável para todas as pontas. Então, a gente sim faz esse papel e todos os associados dos sindicatos, né, do Sinfac, ele busca essa construção junto com o cliente. E isso passa em treinar o nosso cliente a conceder crédito e a vender bem. Mas vamos localizar essa informação para a gente não ter assim, uma visão equivocada. A nossa atividade nesse espaço é única e exclusivamente em relação àquela operação específica
de validação do crédito em relação àquele sacado. A gente não interfere nem presta consultoria para a empresa. A gente analisa um papel de médio e longo prazo que vai ter uma reciprocidade de compra. Olha, eu vou abrir um fornecedor novo e quero que tu faça a validação desse fornecedor. Pontualmente para aquela carteira ou para aquelas carteiras de crédito, a gente utiliza a expertise que nós temos. Porque qual é a expertise que eu tenho hoje, né, Ricardo? Hoje nós temos a nossa estrutura, trabalha com robô de crédito, trabalha com informação advindo dos birôs de crédito, trabalha com troca de informação dentro do ambiente regulado e que a gente consegue fazer um extrato lá do teu novo cliente que tu está abrindo. Então, esse novo cliente, ele tem um perfil de performance X, ele paga pontualidade, a capacidade dele abrir esse fornecedor é adequada. Então, essa avaliação do papel a gente o faz. Mas a gente não presta serviço de consultoria dentro do negócio. A nossa parceria é creditória. Eu te faço essa observação porque no passado nós tivemos alguns problemas em relação a isso. E o conceito de factoring, à época, para ser aprovada como atividade privada no Brasil, ela exigia, na concepção, de olha, você tem que prestar serviço e comprar crédito. Hoje, a atividade de fomento comercial, ela é compra de recebível. A prestação de serviço, nós não somos administradores e não somos gestores do negócio alheio. Nós somos administradores do nosso negócio. E a performance de parceria é para avaliação pontual e creditória. Isso que eu comentei no início. A empresa precisa ter um colaborador hoje com boas práticas de gestão. Precisa ter um bom gerente, um bom administrador, um bom cara técnico para fazer leitura de custo, para fazer leitura de produto, para fazer avaliação de mercado. Isso custa, evidentemente. Mas é isso que qualifica o empresário no médio e no longo prazo. Então, faça essa absorção, porque quando a gente fala em parceria, é na parceria da avaliação creditória. Bom, o tempo passou voando, tinha muito mais perguntas para vocês. Acho que muitas pessoas que nos assistiram entenderam um pouquinho melhor o papel do fomento e quais são as alternativas e soluções das empresas de fomento. Então, eu queria te agradecer, Márcio e Ricardo, pela participação. Acho que a gente tem que marcar outro programa para se aprofundar ainda mais. 1 hora não foi suficiente. Então, muito obrigado para vocês pela participação, pelo tempo também e essa possibilidade de compartilhar o conhecimento com pessoas com a nossa audiência. Também queria agradecer a nossa equipe técnica, a equipe de produção, a técnica que faz todo o programa acontecer. Agradecer aos nossos patrocinadores, o Sindiconta, que representa os contadores do Rio Grande do Sul, a Fortus, que trabalha com uma solução 360, com contabilidade, finanças, RH. E também agradecer a nossa qualificada audiência que nos prestigia a cada programa, que tem aumentado a audiência. A gente está muito feliz com a audiência, que nos acompanha de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas, e também nos acompanha nas redes sociais do YouTube. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.